Oitavo ano, nós iremos agora começar a correção dos nossos exercícios, o exercício 4, que vai falar sobre estudo dos números e sobre os números reais. O nosso primeiro exercício dessa lista de exercícios das atividades 4 é o exercício na página 32, número 38. Ele diz: dada a dízima periódica, diga qual é a fração. Bom, a partir dessa dízima periódica, nós temos uma fração que gerou essa dízima. Eu quero criar essa dízima, eu quero encontrar essa fração, aliás. O que é uma dízima periódica? É um número decimal infinito que após a vírgula você vai encontrar uma repetição. Se essa repetição começar logo depois da vírgula, nós chamamos de dízima periódica simples. Se ela começar depois de algum número ou de alguns números, depois da vírgula que não tem repetição, nós chamamos de dízima periódica composta. Na letra A, nós temos uma dízima periódica simples. Nós temos o 0,444. Logo após a vírgula, nós temos o período, a repetição, o número 4. Como eu vou fazer para transformar isso em uma fração? Eu vou criar uma equação. Eu vou igualar esse número a x. 0,444 vezes x, e vou sempre multiplicar por 10. Quantas vezes forem necessário até eu encontrar duas equações que após a vírgula têm os mesmos números. Por quê? Subtraindo esses números iguais, eu tenho zero. Multiplicando por 10, eu preciso apenas voltar a vírgula uma casa. Então, eu vou ficar com 4,4444. E x vezes 10, 10x. Que números que aparecem após a vírgula? O 4. Então, eu já posso igualar e subtrair. 10x igual a 4,444, menos x igual a 0,444. 10x menos x é o mesmo que 10 menos 1. Então, aqui nós vamos ter 9x. Antes da vírgula, nós temos 4 menos 0, 4. Depois da vírgula, 444 menos 444 é zero, então eu não preciso me preocupar com os números depois da vírgula. 9x igual a 4. Eu vou mudar o 9 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. X é igual a 4 sobre 9. Encontramos a fração que precisávamos. Letra B, nós temos uma dízima periódica composta. Depois da vírgula, você tem um 1, e esse 1 não vai repetir mais. Quem vai repetir é o número 25. Então, 25 é o nosso período. Eu vou igualar a x igual a 0,12525. Vou multiplicar por 10. 10 vezes x, 10x. Quando eu multiplicar o número, basta voltar a vírgula uma casa. Eu vou ficar com 1,2525. Vou multiplicar por 10 novamente. 10 vezes 10x, 100x. Vou voltar a vírgula mais uma casa. Vou ficar com 12,525252. Vou multiplicar por 10 novamente. Vou ficar com 1000x igual a, volta a vírgula, uma casa, 125,252525. Eu paro agora porque eu posso analisar a minha terceira equação e a minha segunda. Ambas, os números que aparecem depois da vírgula, são os números 25. Então, eu vou igualar. 1000x igual a 125,252525, menos 10x igual a 1,252525. 1000x menos 10x, 990x. 125 menos 1, 124. Lembrando que eu não preciso me preocupar com os números depois da vírgula, porque eles são iguais. Mudamos o 990 do primeiro membro para o segundo e ele vai mudar dividindo, porque é uma equação. Então, vou repetir o x, o igual a 124, dividido por 990. Aqui vale ressaltar que se você tem uma fração e ela pode ser simplificada, você deve simplificar. Lembra que simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, desde que essa divisão seja exata. 124 pode dividir por 2, 62, e 990 dividido por 2, 495. Bom, concluímos aqui e vamos para a nossa próxima questão, letra C.
0,54, 54, 54. Logo após a vírgula, você tem uma repetição, que é o número 54. Então, nós temos uma dízima periódica simples. Vamos criar uma equação, x igual a 0,54, 54, 54. Multiplico por 10, 10 vezes x, 10x. Quando eu multiplico 10 pelo nosso número decimal, basta mudar a vírgula. Uma casa decimal, voltando, então ela vai ficar entre o 5 e o número 4. Nós vamos ficar com 5,45, 45, 45. Multiplico novamente por 10, 100x igual a, muda a vírgula, vai ficar entre o 4 e o 5, 54,54, 54, 54. Eu paro porque a minha terceira equação, nós temos então a terceira e a primeira com os mesmos números depois da vírgula, 54. Eu paro e faço uma subtração entre elas. 100x menos 54,5454 menos x igual a 0,5454. 100x menos x, 99x. 54 menos 0, 54. Não preciso fazer o cálculo depois da vírgula, porque vai ser zero. 99x igual a 54. Eu vou mudar o 99 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. X vai ser igual a 54 dividido por 99. Aqui eu tenho um número que divide os dois, que é o número 3. 54 dividido por 3 é 18. 99 dividido por 3 é 33. Eu tenho novamente um número que divide eles, que é o 3. 18 dividido por 3 é 6 e 33 dividido por 3 é 11. Então, a nossa fração é 6 sobre 11, porque eu não posso fazer mais divisão. Letra D, 0,047777. A repetição é o número 7, o período é o número 7, mas é uma dízima periódica composta porque nós temos o 0 e o 4 que não repetiu mais. Então, eu vou multiplicar por 100, por 10, aliás, x igual a 0,04777 multiplicado por 10, 10x, vírgula. Você vai mudar a vírgula uma vez, ela vai ficar entre o 0 e o 4, 0,4777. Multiplico por 10 novamente, 100x igual a vírgula vai ficar agora entre o 4 e o 7, 4,777. Multiplico novamente por 10, 1000x igual a, eu vou mudar a vírgula, vai ficar entre os dois 7, 47,777. Eu paro porque a terceira equação e a quarta equação só tem 7 depois da vírgula. Então, eu vou ficar com 1000x igual a 47,777 menos 100x igual a 4,777. 1000x menos 100x, 900x, igual a 47 menos 4, 43. 1900x igual a 43, eu vou mudar o 900 do primeiro para o segundo e ele vai passar dividindo. X vai ser igual a 43 sobre 900. Eu não posso simplificar, então eu paro aqui o cálculo. E concluímos o exercício 38. Nosso próximo exercício é o 35, a página 35, exercício 44. O exercício diz, sabendo-se que 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a x representa o número raiz quadrada de 900, nessas condições, qual é o valor de x? O que o exercício fez foi fatorar o 900, ou seja, ele pegou o número 900 e dividiu pelos números primos. 900 divide por 2, 450, que divide por 2, 225. Ele agora não pode dividir por 2, então eu vou para o próximo número primo, o número 3. Dividido por 3, 75. Dividido por 3, 25. 25 não divide por 3, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 é 5, e 5 dividido por 5 é 1. Como nós ficamos com o número aqui? Nós ficamos com o número 2 duas vezes, 2 elevado a 2, vezes o 3 também duas vezes, 3 elevado a 2. E o 5 também duas vezes, 5 elevado a 2. Ou seja, qual é o expoente do 5?
é o expoente 2, então o x é igual a 2. Concluímos assim o nosso exercício. Nosso próximo exercício é na página 37, exercício 47. Com o uso da calculadora, encontre a raiz quadrada exata de cada número decimal. Na letra A, nós temos o número 3,4969. Então, para calcular a raiz quadrada dele, na calculadora, como foi pedido, nós vamos ter o valor 1,87. Na letra B, nós temos o número 96,04. A raiz quadrada dele vai ser 9,8. Na letra C, nós temos o número 0,7921. A raiz quadrada dele na calculadora vai ser 0,89. Na letra D, nós temos o número 1,0404. A raiz quadrada dele na calculadora vai ser 1,02. Nosso próximo exercício é na página 43, exercício de número 23. O exercício diz: a dízima periódica simples do número 0,024024 pode ser escrita como? Bom, aqui você tem uma dízima, essa dízima periódica, ela é simples, depois da vírgula já começa a repetição é o número 0,24, então ele sempre vai repetir, e eu vou transformar essa dízima numa fração. Bom, primeiro, como ele é uma dízima periódica, você vai igualar a x. X é igual a 0,024024. Depois eu vou multiplicar por 10. 10x igual a... Você muda a vírgula uma vez e ela vai ficar entre o 0 e o 2. 0,240, 240. Você vai ver que toda vez que você muda a vírgula, você mantém uma repetição. Mas eu procuro uma repetição depois da vírgula que seja igual. Então, eu multiplico por 10 novamente. 100x igual a... Vou ficar com a vírgula entre o 2 e o 4. 2,402, 402. Multiplico novamente por 10. 1000x igual a... Muda a vírgula, ela vai ficar entre o 4 e o 0. 24,024, 0,24. Encontrei duas equações iguais com a mesma repetição, 0,24. A primeira e a nossa quarta equação. Então, eu vou igualar. 100x igual a 24,024, 0,24, menos x igual a 0,024, 0,24. 1000x menos x, 999x. 24 menos 0, 24. Eu vou mudar o 999 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Eu vou ficar com x igual a 24 dividido por 999. Opção correta, letra B. Próximo exercício, página 54, exercício número 16. Aplicando as propriedades da potência, aplica as propriedades da potência e resolva as expressões. Bom, lembra que as propriedades das potências diz o seguinte: se você tem a mesma base e está multiplicando, você repete a base e soma os expoentes. Se você tem a mesma base e está dividindo, você repete a base e subtrai os expoentes. Nesse caso, na letra A, nós temos uma mesma base e essa base está sendo multiplicada. A base é o número 0,3 para todos os nossos as 4 operações que nós temos. Então, nós vamos repetir ela, 0,3.
O que nós vamos fazer com o expoente? Nós vamos somá-los. Mas quando tiver sinal negativo, você vai subtrair, vai seguir o sinal que aparece. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 mais 3, 0. 0 mais 1, 1. Então, ficamos com 0,3 elevado a 1. Todo número com expoente 1 é o próprio número. Então, nossa resposta, 0,3. Na letra B, nós temos aqui uma potência com base 3 sobre 2. Na nossa segunda, nós não temos uma potência. Então, o que eu vou fazer é fatorar esse número. Como eu posso escrever o número 9,4 na forma de potência? Eu posso escrever como 3 sobre 4 elevado a 2. Por quê? 3 elevado a 2 volta a ser 9 e 2 elevado a 2 volta a ser 4. E eu vou repetir o mais 3. A questão é que as nossas bases ainda não são iguais, porque na primeira é 2 sobre 3 e na segunda é 3 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira, 3 sobre 2 sobre 3 elevado a 2, multiplicado pela segunda, mas a segunda eu vou inverter. Eu vou trocar numerador e denominador. Então, eu vou ficar com 2 sobre 3. E o que eu faço com o expoente quando nós trocamos a base? Nós trocamos o sinal. Era positivo, passa a ser negativo. Mais 3. Agora, nós temos a base 3 sobre 2. Aliás, 2 sobre 3. E nós temos os expoentes. 2 menos 2, porque nós temos uma multiplicação. 2 menos 2 não é zero? Então, nós ficamos apenas com o valor 3. Na letra C, nós temos uma expressão. Vou começar sempre pelo parênteses. Vou repetir o 3 elevado a 2, o sinal positivo. No parênteses, nós temos uma divisão. Então, eu vou repetir a base, que é 3, e vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Ficamos com 3 elevado a 2, que é 9, mais 3 elevado a 1, que é 3. 9 mais 3, 12. Próximo exercício, página 58, exercício de número 24. O exercício 24, ele diz: o número 3 inteiros e 5 milésimos representa-se por... Bom, um exemplo, o número 0,00008. Quando eu vejo um número decimal, o que vem antes da vírgula nós chamamos de parte inteira, e o que vem depois da vírgula é a parte decimal. A primeira casa decimal após a vírgula são os décimos, a segunda, centésimo, e a terceira, milésimo. Nós estamos procurando um número que tenha 3 inteiros, então esse 3 tem que estar antes da vírgula. Então depois nós temos a vírgula. E 5 milésimo. Se ele é milésimo, esse número 5, ele tem que estar na terceira casa decimal. Então, a primeira é 0, que é a casa dos décimos, a segunda é 0, que é a casa dos centésimos, e a terceira é o 5, que é a casa dos milésimos. Então, ficamos com o número 3,005. Resposta correta, letra C. Hoje, nesta aula, nós estaremos corrigindo até o exercício 24. Na nossa próxima aula, nós estaremos corrigindo os demais exercícios.